A Justiça Federal do Maranhão deu 10 dias de prazo para que a Agência Espacial Brasileira suspenda as obras de construção de uma nova base de lançamento de foguetes em Alcântara. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Procurador da República, Alexandre Soares. Bom dia. Bom dia. Os técnicos da Agência Espacial Brasileira e da empresa ucraniana não sabiam que viviam ali remanescentes de quilombos nessa área em Alcântara? Bom, essa situação ela já era conhecida das autoridades que trabalham ali naquela área. É um problema que vem se arrastando desde a década de 80, quando centenas de famílias foram deslocadas compulsoriamente daquelas áreas quando houve a implantação do centro de lançamento de Alcântara. Esse é o principal problema que fez com que o senhor conseguisse na Justiça Federal essa decisão. Isso. O principal problema que existe lá atualmente é a continuidade da situação de omissão do Estado com relação às terras de quilombo. As terras de quilombo daquelas comunidades, essas dezenas delas, continuam sem regularização. Esse foi o principal problema apontado pelo Ministério Público Federal e que contou também com trabalhos da Universidade Federal do Maranhão e também com autos de infração levados pelo IBAMA. Agora, quem deve regularizar essa situação das terras lá em Alcântara? Cabe ao INCRA? Isso. A situação ela deveria ser regularizada pelo INCRA. Esse contexto todo de conflitos pela regularização da área já vem, como eu falei, ao longo de mais de 10 anos. Desde 2003, o Ministério Público Federal processa a União e o INCRA em busca desta regularização, que mesmo assim não aconteceu. Qual é realmente o principal impacto nessas comunidades quilombolas? Olha, os impactos são vários. Há alteração nas formas de produção, nos próprios valores. Essas comunidades que vivem lá são comunidades étnicas que se afirmam enquanto remanescentes de quilombo e que têm o direito, de acordo com a Constituição, às terras. A instalação de empreendimentos naquela região, sem levar em consideração essa peculiaridade, pode significar um abalo irreversível no modo de vida dessas comunidades. E o que o senhor acha que acontece para haver tanta demora na regularização dessas terras? Bem, a situação, como eu falei, ela vem se desenrolando ao longo de mais de 10 anos. E existe aí o descaso do Estado brasileiro com relação a essas populações pobres e marginalizadas que vivem na região. Existe o processo desde a instalação da base de lançamento de Alcântara? Não. As tentativas de regularização da área são bem mais recentes. Elas foram iniciadas a partir de 2003, quando houve o ajuizamento de uma ação civil pública pelo Ministério Público Federal. Agora, essa decisão daí ainda cabe recurso? Isso, é uma decisão provisória, é uma decisão liminar, da qual ainda cabe recurso. Agora, no caso, as obras, elas deveriam acontecer em quantos quilômetros? Qual é a área realmente para a realização dessa obra? Bem, os novos sítios de lançamento são previstos na quantidade de 3. E eles ficariam localizados entre comunidades que existem na região. De acordo com as informações da Agência Espacial Brasileira, não haveria necessidade do deslocamento dessas comunidades. Mas o que o Ministério Público Federal apurou foi que a instalação naqueles locais prejudicaria muito fortemente o modo de vida daquelas comunidades. Ou seja, aquelas comunidades que já foram desalojadas no processo anterior, elas não têm qualidade de vida, seria isso? Isso. As comunidades que foram objeto de deslocamento em situações anteriores reclamam muito das suas condições atuais. Agora, o importante é observar que esse novo processo ele envolveria novas comunidades, ou seja, a quantidade de pessoas impactadas pelo empreendimento aumentaria agora. Qual a estimativa de pessoas que são atingidas pelas obras da base de Alcântara, que vocês têm ideia? A gente não tem um quantitativo preciso da quantidade de pessoas. Agora nós podemos observar que não se trata de apenas uma ou duas comunidades, mas de um conjunto de povoados, um conjunto de populações, de grupos que vivem em Alcântara, numa região toda que é considerada como um dos maiores quilombos do Brasil. A gente agradece então por essa entrevista aqui no Bom Dia. Eu que agradeço. Muito obrigado.